A restauração de uma obra de arte pode violar direitos autorais? Quais os limites do uso dessa tecnologia no sentido de proteger a integridade da obra? Existem critérios éticos e jurídicos aplicáveis? Eu sou o professor Marcos Wachowicz e vamos conversar sobre isto agora. O direito autoral é subdividido em duas esferas distintas, o direito patrimonial e moral. Os direitos patrimoniais são aqueles passíveis de alienação ligados às características econômicas e pecuniárias, que consiste na faculdade de fruir, do modo exclusivo, de todas as vantagens materiais que podem advir da reprodução ou exploração econômica da obra. Já os chamados direitos morais são aqueles inerentes à personalidade do autor. São direitos inalienáveis ligados à paternidade da obra, como a nominação, a integridade ou qualquer alteração que possa sofrer na obra, e somente poderá ocorrer com autorização do autor. Assim, ao se adquirir uma obra de arte, um quadro, uma escultura ou qualquer outra arte plástica, pode ocorrer que no futuro, por má conservação ou ainda danificação pela exposição ao público ou porque necessidade de restauração pelo transcurso do tempo, que é implacável com os materiais utilizáveis, principalmente em pinturas em óleo. Cabe um profissional especializado que será contratado para o restauro. Assim, este restaurador irá recriar a imagem original. Muitas obras de pintores famosos que estão em museus ou acervos particulares têm resultados excepcionais com o processo de restauração. Vejam o quadro da Mulher de Vermelho, de 1618, que ficou durante 200 anos por debaixo de uma espessa camada de verniz, até que Philip Mould, ao limpar o quadro, demonstrou como era a imagem 400 anos atrás. Ou ainda, em outra pintura, o Cristo de Jan Sanders Vanderson, que é do século XVI, foi considerado, na época, muito provocador. E em decorrência disto, a pintura original foi coberta em tons de escuros e acrescentaram roupas. Após a restauração, podemos observar como realmente era o quadro em sua versão original. Porém, há procedimentos de restauração que são desastrosos, a exemplo da tentativa fracassada de restauro que ocorreu na cidade de Borja, na Espanha, quando, em 2012, uma senhora com mais de 80 anos resolveu restaurar uma obra de Ecce Homo, executada por Elias Garcia Martinez, isto na década de 1930, no santuário de Nossa Senhora das Mercês. Embora o retoque bem intencionado da velhinha tenha causado uma reação incomensurável no país, tornando a imagem um ícone, apesar da desastrosa intervenção. Chamou a atenção da população e propiciou um turismo maior na cidade, visto que muitas pessoas vão exclusivamente para Borja para ver in loco a imagem. Aqui se levantam as questões relativas à restauração que podem gerar questões técnicas e também infringir o direito moral, pois modificam a obra e violam o direito exclusivo do autor, ou do pintor, ou do fotógrafo. Diante desses casos concretos, podemos observar que a conservação ou restauração abrange um conjunto de práticas que destinam a estabilizar o suporte de um bem cultural, recuperando os elementos que possibilitam a sua leitura, ou seja, que tornem compreensível e utilizável, de modo a poder transmiti-lo integralmente para o futuro. Porém, quais os limites estabelecidos pelo direito autoral para proteger a integridade da obra de arte, no caso de um restauro? Ou ainda, existem limites éticos impostos aos profissionais técnicos de restauro para que não violem os direitos morais do autor? Aqui podemos citar alguns casos de limites éticos jurídicos. Limites pela documentação exaustiva, que é o primeiro passo a ser seguido em um processo de restauração. O método refere-se à revelação dos processos de produção de uma obra de arte, mostrar que os danos que a obra já sofreu ligados aos fatores originais e o que faz a obra de arte ser interpretada dentro de um contexto histórico, elaborado por um homem num determinado momento, situando-a assim no tempo e no espaço.
Isto é feito pela elaboração de uma documentação, fotos, textos, indicações, justificativas, dentre outros elementos que são pesquisados pelo profissional. Sempre que haja fruto exclusivo do esforço intelectual deste profissional restaurador, ser-lhe-á atribuído direitos autorais pela concepção técnica e estética deste material produzido. Por uma questão de respeito aos direitos autorais e à própria obra de arte, a intervenção em um artefato deve se restringir somente ao tratamento necessário, visando principalmente a estabilização de um objeto, cujo tratamento deve ser, dentro das possibilidades, reversível, ainda que qualquer alteração efetuada no objeto original sempre deve ser identificável. A justificativa para este limite de intervenção mínima é de que criar cabe ao artista e não ao restaurador. Um restaurador que opera uma obra e que não emprega meios que identifiquem a sua operação estará criando e, portanto, tomando o lugar do artista, o que gera a falsificação. Tal ato é considerado violação e está previsto na Lei 9.610 de 98, que disciplina sobre direito autoral. Limites pela fidelidade histórica. Vejam bem, a fidelidade histórica é outra condição indispensável da restauração. Corresponde respeitar o original por preservar a época em que ele foi produzido. Significa estabilizar o original, preservando e demonstrando os vestígios da passagem do tempo sobre a obra. A manutenção dos vestígios da ação do tempo serve de meio para a comprovação da autenticidade da obra. Isto explica a razão pela qual as adições ou acréscimos devem ser realizados com o material contemporâneo, para não enganar o observador, levando-o a confundir que o material original, quando é fruto de uma intervenção, como se tivesse sido feito tudo ao mesmo tempo. Na realidade, a operação atual deve se distinguir da obra, porém, de forma harmônica. Caso não fique claro o que é original do que é intervenção, comete-se o erro da falsificação histórica, pois se uma intervenção fosse realizada usando os mesmos materiais originais sem distinção, não se saberia a olho nu o que é ou o que não é da obra, quando ela foi criada por um artista determinado e em que tempo, em que lugar, vez que os objetivos do restaurador é conservar e revelar os aspectos históricos e estéticos, respeitando os materiais autênticos, que são matéria já transformada pelo tempo. A falsificação histórica da arte viola os direitos morais do autor, o qual detém o poder de modificar a obra. Limites de reversibilidade. Este limite se relaciona com os anteriores, na medida que, se eventualmente for necessário realizar outra intervenção, a documentação completa do trabalho, a proeminência dos materiais utilizados e a visibilidade da operação realizada na peça devem assegurar que no futuro outras intervenções não sejam inviabilizadas pela técnica e materiais, bem como não se pode admitir que uma restauração não possa ser revertida, ou seja, os materiais utilizados no restauro poderão ser no futuro, eventualmente, retirados. É preciso ter-se claro que a importância da norma da reversibilidade é garantir que a obra originária, objeto do restauro, continue sendo única e que a intervenção de restauro não crie qualquer hipótese de derivação da obra originária. A operação de restauro não pode gerar, em sua técnica de intervenção, a hipótese de criação de uma obra derivada, pois, se assim o fosse, estaria violando os direitos autorais da obra originária. Assim, para evitar o atentado aos direitos autorais, existem condutas esperadas pelo profissional, pelo conservador, pelo restaurador, em sua atuação. São critérios, são limites que devem ser observados para não ocorrer violação à integridade da obra. Vale dizer, os limites da documentação exaustiva, os limites da intervenção, os limites da fidelidade histórica e os limites da reversibilidade. Mas as questões da restauração podem ser estabelecidas contratualmente, quando se adquire a obra de arte.
E sendo assim, poderá o autor, pintor, fotógrafo ceder contratualmente que terceiros façam no futuro o restauro dessas obras, mesmo se tratando de um direito moral inalienável? Poderá a intervenção se utilizar de outros materiais originários ou deverá empregar o mesmo material utilizado pelo artista sob pena de falsificar a obra? Tais questões podem ser resolvidas contratualmente, levando-se em conta sempre que a produção intelectual do restaurador advém da elaboração criteriosa desse documento, que contém a pesquisa, os métodos empregados para a recuperação da obra, para que ela seja íntegra e original, e que não seja uma obra derivada e muito menos falsa. Com este meio se valoriza o trabalho do restaurador. O restauro em obra de arte, mesmo que tenha sido expressamente autorizado pelo autor no próprio contrato de doação, de venda, trata-se de mera autorização para que terceiros procedam à manutenção e os trabalhos de restauro. Isto porque o autor sempre estará legitimado pelo direito moral para se opor no futuro de eventuais restaurações que julguem violar os seus direitos morais, que possui sobre a obra, vez que estes são inalienáveis. Daí reside a importância do trabalho de restauro observar os limites da intervenção de restauração de uma obra. Para conhecer estes e outros assuntos relacionados a direitos autorais, se inscreva no canal.